E se eu falasse pra você que as mudanças climáticas não existem? Isso significaria que tá tudo ótimo, a gente não precisa se preocupar com mais nada, todos os problemas do mundo acabaram? Oi, eu sou a Vives e hoje eu queria falar sobre todos os outros problemas de poluição do ar que existem fora as mudanças climáticas. Então, acontece que eu me inspirei nesse vídeo por conta de um querido professor meu que eu tive, que era negacionista das mudanças climáticas. Sim, você ouviu direito, eu faço engenharia ambiental e tinha um professor que era negacionista. Pois é. E na verdade, eu considero que foi um grande privilégio meu ter tido aula com ele, porque por conta disso eu acabei me motivando para pesquisar ainda mais as evidências que comprovam as mudanças climáticas. Mas o vídeo não é sobre isso, então se você quer que eu faça um vídeo falando só sobre negacionismo científico, por favor, deixa aqui nos comentários. O ponto é que tem muita gente que acha que se conseguir negar as mudanças climáticas e mostrar as supostas evidências de que ela não existe, isso vai necessariamente e automaticamente derrubar todo o movimento ambientalista e todas as questões e todos os outros problemas ambientais que existem, porque afinal de contas, sei lá, só existe mudanças climáticas aparentemente na cabeça dessa pessoa. De fato, as mudanças climáticas é um tema central de várias outras questões ambientais e é muito importante ele ser discutido. Porém, ele não é o único problema ambiental que existe. Então, se por acaso você tem aquele membro de família super querido que nega as mudanças climáticas, fale pra ele que existem vários outros problemas ambientais pra ele se preocupar. E esse vídeo é sobre isso. Então tá bom. Vamos imaginar esse cenário em que a concentração de CO2 e de outros gases na atmosfera não altera de forma alguma nem a temperatura nem o clima do planeta. Acontece que a alta concentração desses gases, principalmente do CO2, dióxido de carbono, ele também gera outros problemas, como por exemplo a acidificação dos oceanos. Pois é, acontece que quando você tem uma alta concentração de CO2, esse CO2 que está na atmosfera, no ar, ele vai reagir com a água do oceano e vai se transformar no ácido carbônico, que é o H2CO3. Por ele ser um ácido muito fraco e instável, ele teoricamente não ficaria nessa forma. Porém, no oceano não existe só H2O, não é só água. Existem vários outros minerais ali dentro, entre eles o cálcio, que está muito presente nos corais. E o que acontece? Esse cálcio ele vai reagir com o ácido, formando o carbonato de cálcio, que é o CaCO3. E aí, o que acontece é que você tem a descalcificação dos corais, que é um problema muito sério, que é visível aos nossos olhos, então eu acho que é um pouquinho mais difícil de você negar isso. Então, esse é só um dos desequilíbrios que acontece quando você altera o pH de um ecossistema inteiro, né? Obviamente, isso vai influenciar e alterar todos os outros ciclos de vários outros organismos que estão ali dentro, mas um clássico que usam é sempre a questão dos corais. Então, é isso. Ah, não, mas então não pode considerar nada que tenha a ver com CO2, porque CO2 também não existe, alta concentração de CO2 não altera em nada. Porque, tipo assim, existe o ciclo do carbono, e aí adivinha, tem carbono envolvido, né? E aí CO2 tem carbono, certo? E aí você tem uma coisa, e tem o ciclo dessa coisa, e aí você tá querendo me dizer, então, que a concentração dessa coisa não vai alterar em nada o ciclo dessa coisa. Tudo bem, então a gente vai falar sobre outros gases, pode ser? Bom, de qualquer forma, a poluição do ar, que na verdade envolve vários outros gases que não é só o CO2, a gente tem os óxidos de nitrogênio, os óxidos de enxofre e vários materiais particulados, eles vão gerar, primeiramente, várias doenças respiratória. Então, se você não liga para o meio ambiente, talvez você ligue para as pessoas. Segundo a OMS, 7 milhões de pessoas no mundo morrem por ano de doenças respiratórias associadas à emissão de material particulado. Além disso, esses outros gases que eu comentei, eles vão gerar um outro fenômeno bastante conhecido que se chama chuva ácida. Então, o que acontece? Os óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre, que são emitidos para a atmosfera, eles vão reagir com o vapor de água que também está na atmosfera. E eles vão se transformar em ácidos. Então, a gente vai ter o ácido nítrico, o ácido nitroso e o ácido sulfúrico, que é o mais forte de todos eles. E aí, quando essas gotículas de água acidificada precipitarem, você tem o fenômeno da chuva ácida. E basicamente, esses ácidos, eles vão corroendo tudo que eles encostam.
Então, todos os prédios e fachadas vai sendo corroído por esses ácidos. E por conta disso, é muito problemático, porque todas essas esculturas e obras de arte que você tem ao ar livre, elas vão sendo corroídas e com o tempo vão se deformando, às vezes até perde um pedaço inteiro. Não perde um pedaço inteiro, né? Mas assim, o negócio que era cheio de textura vira um bagulho liso, e aí quando você vê, o negócio não tem mais rosto, entendeu? Acontece isso. Bom, fora isso, o material particulado também pode ser conhecido como fuligem. Ah, eu tenho aqui uma definição. Ai, não, eu tenho a definição do chuva ácido. Uma definição... Não tem. Particulados. Material particulado ou partículas finas são poeiras, fumos, nevoeiro, aspersão e cerração, partículas sólidas ou líquidas finamente divididas no ar ou em uma fonte de emissão. São aquelas menores que 1 micron de diâmetro, de controle muito difícil, permanecendo muito tempo no ar e podendo penetrar profundamente no pulmão. Nossa, tá se desfazendo inteiro. A questão da fuligem é a seguinte, eu vou falar agora pra você. Caraca, eu apaguei. Você vai dificultar a penetração dos raios solares, porque você vai criar tipo um bloqueio para a luz solar entrar. Então você vai ter uma luz solar entrando com mais dificuldade, provavelmente essa luz vai ser mais dispersa. E aí é um pouco problemático, porque se você tem menos luz, você provavelmente vai acabar alterando, afetando um pouco a fotossíntese das plantas. Inclusive, eu esqueci de falar sobre o caso típico de material particulado que causou milhares de mortes. Um fato histórico muito importante, que foi o smog fotoquímico de 1952, que aconteceu em Londres. A palavra smog é, na verdade, uma junção de duas palavras em inglês, que é smoke e fog. Smoke é fumaça e fog é nevoeiro. Então, o que aconteceu foi o seguinte: em Londres, de 1952, a galera queimava carvão pra se esquentar. E isso acontecia principalmente no inverno. Então, esse carvão que eles estavam utilizando na época, ele era um carvão de baixa qualidade. Ou seja, ele tinha uma concentração muito alta de enxofre na composição. E o que acontecia? Quando você queimava aquele carvão, você liberava aquele enxofre para a atmosfera. E aí você gerava os óxidos de enxofre, que eu já comentei. E no inverno, principalmente, você tem um efeito que acontece com muita frequência, que é a inversão térmica. Normalmente, a massa de ar quente, ela é menos densa do que a massa de ar frio, por isso ela sobe, ela tem a tendência a subir. E a massa de ar frio, ela é mais densa, então ela tem a tendência de descer. Então o que acontece normalmente? Você tem a massa de ar, e aí ela esquenta, e aí ela vai subindo. E aí ela esquenta, e aí ela vai subindo. E esse fenômeno, de certa maneira, vai um pouco que limpando a atmosfera desses poluentes. Então a gente não fica respirando eles por tanto tempo. Só que quando tem uma inversão térmica, acontece o contrário. Acontece que, como você tem um resfriamento muito rápido do solo, no inverno isso é muito comum, porque de noite fica muito frio, muito rápido, essa massa de ar frio que estava embaixo, ela não vai esquentar. Ela vai continuar fria e ela vai ficar parada ali. Então você tem essa concentração muito, muito alta dos poluentes que estavam ali naquele ar e ela não sai dali, ela não se dissipa, ela não vai para outro lugar, entendeu? Ela fica ali parada. Então as pessoas respiram aquilo por muito, muito tempo, por vários dias inclusive. Bom, e o que aconteceu em Londres em 1952 foi exatamente isso. As pessoas respiraram muito aqueles óxidos e o material particulado liberado pela queima do carvão. E elas simplesmente morreram ou tiveram sérios problemas respiratórios. Em menos de uma semana, eu acho, já tinham milhares de mortes registradas naquela cidade. Acho que esse foi um dos primeiros acontecimentos da história da humanidade em que as pessoas começaram a, talvez levemente, começar a pensar que seria importante você se preocupar com a qualidade do ar e esse tipo de coisa. Todos os problemas que a gente está comentando aqui sobre poluição do ar, poluição atmosférica e acidificação dos oceanos e tudo isso que eu falei, é uma consequência das emissões desses gases. E eles vêm da onde? Esses gases. Eles são emitidos em indústrias, no carro que você dirige, no caminhão que transporta as paradas de um lado pro outro pelo Brasil inteiro. Onde mais? Na termoelétrica que queima carvão, entendeu? Então, o petróleo ele vai acabar. Isso não é uma questão de opinião. Ele é um recurso finito. Então, portanto, ele acaba em algum momento. A gente tem uma sociedade altamente dependente do petróleo, tanto para a fonte de energia como para a fonte de matéria-prima mesmo.
Ou seja, independente de mudança climática ou até mesmo de qualquer um desses problemas que eu comentei anteriormente sobre poluição, a gente precisa resolver a questão do petróleo. A gente precisa achar alternativas de novas fontes de energia e novas fontes de matéria-prima. É isso. Apenas. Então, para de ficar falando que mudança climática não existe, mesmo que você ache que não existe. Tem vários outros problemas pra gente resolver, tá bom? Bom, gente, por hoje é isso. Se você tem alguma experiência de conversar com algum negacionista, por favor, deixe aqui nos comentários, pode desabafar. Deixa nos comentários também se por acaso você acha que eu esqueci de algum outro problema que é causado por poluição atmosférica e eu não comentei aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal e dá uma olhada nos outros vídeos anteriores. E até a próxima. Tchau, tchau.